São chamadas vanguardas europeias as diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX e acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Em busca de uma ressignificação do que era considerado arte, os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. São elas futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e dadaísmo. Vanguarda é o nome dado às tropas militares que vão à frente em um exército, aqueles que são os primeiros. Por isso, a palavra metaforicamente também significa pioneirismo, justamente o que esses artistas representaram. O início do século XX foi marcado por uma grande mudança de paradigma na Europa. A Revolução Industrial havia popularizado grandes invenções, como a luz elétrica e o carro movido a gasolina, além da produção em larga escala de bens de consumo, acelerando o ritmo da vida como um todo. As cidades cresciam, graças à industrialização, tornando-se grandes metrópoles. As ciências avançavam. Einstein publicava sua teoria da relatividade em 1905 e Freud propunha uma análise dos processos mentais, o que desembocou no surgimento de uma nova ciência, a psicanálise, entre outras descobertas. Era o alvorecer de uma nova era, com uma nova mentalidade e maneira de viver e perceber o mundo. A arte, portanto, precisava também se modificar para ser capaz de aprender essa postura atual da modernidade. Além disso, a fotografia, invenção do século XIX, aprimorava-se cada vez mais, o que tornava dispensável uma arte meramente mimética. E o cinema também despontava como novo formato artístico. Esse ambiente tecnologicamente efervescente, contudo, não proporcionou o fim da fome e da miséria, por exemplo, nem foi capaz de solucionar os problemas da humanidade. Ao contrário, foi palco de um conflito tenebroso de proporções nunca antes vistas. A Primeira Guerra Mundial, evento que sacudiu diretamente os últimos movimentos das vanguardas, dando aos artistas uma postura ainda mais questionadora da tradição e do entusiasmo com a modernização ascendente do período. O que é surrealismo? Surrealismo foi um movimento artístico e literário caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos do subconsciente, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e social. Qual sua origem? A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, através de G. Apollinaire, sendo uma palavra com significado de o que está acima do realismo. Apesar disso, enquanto o movimento artístico e literário só surgiu em França na década de 1920, qual o seu objetivo? O surrealismo tinha como objetivo ultrapassar os limites à imaginação que tinham sido criados pelo pensamento burguês e sua tradição lógica e pelas ideias artísticas que estavam em vigor desde o Renascimento. Os surrealistas defenderam uma ótica particular para interpretar o mundo da natureza e das ações humanas. Essa ótica também explicava a função da poesia e da arte de uma forma totalmente liberta do predomínio da razão. As obras literárias Les Chants de Maldoror, do Conde Lautréamont, e o poema Le Betuivet, de Rimbaud, são apontadas por vários especialistas como as principais obras que antecedem o surrealismo, porque exploram com intencionalidade o sonho e o inconsciente. Os criadores do surrealismo foram Aragon, Sopot, Eluard, Paret e, sobretudo, André Breton. Após o fim do grupo dadaísta, que era liderado por Tzara, este grupo tinha como missão abolir as regras tradicionais estéticas e éticas, porque acreditavam que estas tinham contribuído para o início da Primeira Guerra Mundial. No âmbito da arte, o pintor catalão Salvador Dalí é um dos nomes mais conhecidos do surrealismo. Na primeira frase do movimento foram seguidas noções do dadaísmo como pré-julgamentos, que criaram objetos fora do contexto, ou objetos surrealistas. Muitos artistas usavam meios técnicos tradicionais da pintura e representavam mitos, fábulas e sonhos que seguiam normas dos surrealistas, criadas em 1924 por Breton. Algumas dessas normas eram a exaltação dos processos oníricos e da imaginação,
assim como demonstrações da paixão erótica do humor corrosivo que eram manifestações opostas à cultura tradicional burguesa e aos valores morais definidos na sociedade. A Galeria Surrealista foi fundada por um grupo em 1926 e, a partir de 1930, o surrealismo começou a se propagar para além da França. Algumas exposições importantes foram organizadas na Dinamarca, Tchecoslováquia, Canárias, Londres, Nova York e também em Paris, onde foram reveladas obras de artistas de 22 países. Nesse período, novos membros se juntaram ao movimento, dentre eles Salvador Dalí e Guillaume Courbet. Uma importante exposição internacional do surrealismo foi organizada em Paris no ano de 1947, ocasião em que os membros mais importantes se reencontraram. No Brasil, as noções surrealistas começaram a surgir entre 1920 e 1930, através de elementos do movimento modernista do Brasil. Alguns dos artistas brasileiros surrealistas ou com tendências surrealistas mais conhecidos são Tarsila do Amaral, Maria Martins, Cícero Dias e Ismael Neri, dentre vários outros. Pintado em 1931, A Persistência da Memória é provavelmente a obra mais famosa do surrealismo. O complexo quadro é cheio de simbolismo e fala sobre as passagens do tempo e sobre a construção da nossa memória. Os relógios derretidos, distorcidos, simbolizam um tempo que passa de uma forma distinta, diferente dos relógios convencionais. O quadro mistura elementos da natureza, como a árvore, com elementos da vida urbana, como os relógios. Criada pelo espanhol Salvador Dalí em menos de 5 horas, a obra faz parte desde 1934 do Museu de Arte Moderna de Nova York. Consta que Dalí, numa noite qualquer, não quis ir ao cinema com a mulher e os amigos. Foi durante esse período que ficou em casa sozinho que teria pintado A Persistência da Memória. Paisagem catalã, O Caçador, de Joan Miró. Uma das telas mais famosas do pintor espanhol Joan Miró é a Paisagem de Catalã, O Caçador, criada em 1923. A tela, que mistura elementos soltos aparentemente aleatórios, é dividida ao meio horizontalmente, contendo um universo amarelo e um alaranjado. Na ilustração, vemos figuras misteriosas que parecem vindas de um sonho, como a criatura na parte baixa da tela com um rabo em forma de triângulo e um rosto com enormes bigodes. O animal híbrido intriga o espectador. As letras Saerd fazem referência à sardana, música popular de catalã. Joan Miró foi uma referência do surrealismo, um dos grandes nomes da tendência abstrata, vanguardista. Ao longo da carreira, o pintor foi experimentando vários estilos e várias formas de se expressar. Meus avós, meus pais e eu, de Frida Kahlo. Com traços surrealistas, a pintora mexicana Frida Kahlo ficou conhecida com suas telas coloridas e cheias de vida. O quadro Meus Avós, Meus Pais e Eu foi pintado em 1936 e ilustra a árvore genealógica da pintora. A pintora criança segura uma fita que nos mostra os seus antepassados, até a irmã de Frida, em formato de feto, com um cordão umbilical, comparece na tela. A menina está no pátio de uma casa da família numa pequena vila e a paisagem ilustra os cactos típicos da região mexicana. Frida Kahlo não foi propriamente uma artista inteiramente surrealista. As suas práticas de pintura transcenderam os movimentos artísticos, mas muito do seu estilo fantasioso, onírico, surgiu por influência do surrealismo. Tarsila do Amaral foi uma das artistas mais talentosas do Brasil e o seu trabalho passou por diferentes fases, inclusive uma mais surrealista. O quadro Urutu é um exemplo desse período. A obra, criada em 1928, é um dos mais marcantes símbolos do movimento antropófago, pintada com cores e elementos simples. A imagem destaca um enorme ovo que permite múltiplas interpretações possíveis. Seria ele o símbolo de uma nova era? Representaria o gênese da nossa própria cultura? Urutu, o nome da tela, é também o nome de uma espécie de cobra encontrada no Brasil. A cobra, que está ao redor do ovo, é também um símbolo importante para os modernistas porque significa deglutição. Os modernistas brasileiros pregavam que a nossa cultura deveria devorar a cultura estrangeira e dando origem a algo que fosse genuinamente nosso, resultado desse caldeirão de influências. Urutu é uma obra que consegue, a partir de poucos elementos, simbolizar alguns desses aspectos caros ao movimento. Tarsila, através de poucos traços e formas simples, é capaz de dar voz a um dos mais caros movimentos da arte brasileira.